Shalom, queridos. Mais uma vez aqui estamos, para dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje nós vamos começar o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que tem muitas revelações, muitos segredos. É um livro onde vamos ver a conversão de Paulo, vamos ver os apóstolos fazendo milagres e vamos ver a presença do Espírito Santo em todo o tempo, né? Então é assim, vamos firmes caminhar por esse livro maravilhoso, cheio de ensinos, cheio de coisas tremendas, que com certeza vai edificar a sua vida e a minha. Então vamos lá. Eu vou dar um início falando um pouquinho do livro de Atos e depois a gente entra no primeiro capítulo, tá bem? Atos dos Apóstolos. Esse livro não declara especificamente quem é o autor, mas os estudos apontam para Lucas, o médico amado, e é a mesma pessoa que escreveu o terceiro evangelho. Sua linguagem é de uma perspectiva universal e demonstra interesse por assuntos médicos. Estudos apontam que Lucas escreveu Atos com detalhes que se encaixam no século I, antes de 70 depois de Cristo, né? Porque não cita a perseguição de Nero aos cristãos, que teve início em 62 depois de Cristo, e nem cita a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O livro relata a prisão de Paulo, mas não sua morte. Por esse detalhe, acredita-se que foi escrito com o próximo à prisão de Paulo, né, em 62 depois de Cristo. O livro registra a morte de Estevão, primeiro mártir, né? Na verdade, o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. No Evangelho é mostrado que Jesus não só fazia, mas também ensinava. Agora, em Atos, Jesus ressuscitado vai continuar a fazer e ensinar através do Espírito Santo. Lembramos que Lucas não era judeu e nem foi apóstolo de Jesus. Muitas pessoas acham que Lucas foi apóstolo, mas ele não foi. Então vamos lá. Atos capítulo 1. Introdução à ascensão de Jesus. Assim como o Evangelho de Lucas, essa carta também é endereçada a Teófilo. Lucas encerra o Evangelho com a ascensão de Jesus e dá início a este livro falando de Jesus ressurreto e também do Espírito Santo. Diz que Jesus não só fazia, mas ensinava, e fala de sua ascensão e também do Espírito Santo. Fala da aparição de Jesus ressuscitado por um período de 40 dias. Sabemos que Jesus, após ressuscitar, ele ficou 40 dias na terra, né? Tem vários relatos, ele se encontrou com os apóstolos, enfim. Relata a ordem de Jesus que era para os apóstolos ficarem em Jerusalém até o cumprimento da promessa do Pai, que é a descida do Espírito Santo. E diz que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Lucas relata que os apóstolos ainda não tinham entendido a promessa e acreditavam que essa promessa seria a restauração de Israel. Declara que o tempo pertence ao Pai, mas que eles receberão as virtudes do Espírito, e eles serão testemunhas em toda a Judéia e Samaria. Essas regiões eram o Reino do Norte e o Reino do Sul, né, de Israel, e até os confins da terra. Hoje, o trabalho missionário das igrejas cristãs, tanto as protestantes como a católica, elas estão focadas nessa ordenança, elas continuam indo aos confins da terra pregar o Evangelho, pregar que Jesus é o Senhor e Salvador. Enquanto Jesus dava as instruções, subiu aos céus e ficou escondido nas nuvens. E quando subia, 2 varões de branco se colocaram ao seu lado. Esses varões que cremos ser anjos. Disseram aos apóstolos: varões galileus, por que olham para o céu? E diziam que, assim como Jesus subiu aos céus nas nuvens, assim ele voltará. Após a ascensão, eles voltam para Jerusalém e sobem para o cenáculo, onde todos os apóstolos habitavam, e todos perseveravam em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Percebemos que os familiares de Jesus, que podiam ter duvidado antes, né, porque a gente não presencia, não vê a presença deles
no caminhar de Jesus, com exceção de Maria, que tem algumas passagens. Enquanto ele vivia, a gente não vê. Agora, na ressurreição, estavam inclinados, crendo na messiandade de Jesus. Agora Pedro se levanta, isso mostra sua liderança. Quando ele começa a direcionar a reunião para uma escolha, para substituir a Judas. Pedro relata que Judas foi contado como um deles, isto é, ele foi um apóstolo, né? Diz que Judas adquiriu um campo com o dinheiro da traição. Lembrando que em Mateus a história é diferente. Em Mateus, Judas devolve o dinheiro às autoridades judaicas, né? A explicação é que, apesar dele ter devolvido o dinheiro era dele, e as autoridades compraram o campo em seu nome. Também em Mateus diz que ele se enforca. Aqui o relato é que ele se lança no precipício. Na verdade, não há discrepância entre esses relatos. Ele pode ter se enforcado e caído, né? Agora eles estão prontos para escolherem o substituto. Pedro diz que tem que ser da seguinte forma: tem que ser uma pessoa, a escolhida tem que ser uma pessoa que esteve com eles desde o princípio, desde o batismo de Jesus por João Batista, e que também estivesse com eles na ascensão de Jesus. Diante dessa exigência, apenas 2 homens tinham essas características. Esses predicados, que era José, chamado Barsabás, e que tinha por sobrenome o Justo, e a Matias. Veja que Matias, ele não tinha nenhum complemento, ele só é citado como Matias, nenhuma referência, só Matias. Oraram e pediram para que o Senhor mostrasse qual dos dois substituiria Judas, e a sorte caiu sobre Matias. Então Matias é escolhido no lugar de Judas, substitui Judas, né? E assim a gente termina o capítulo 1, daqui a pouco nos encontramos no capítulo 2. Até já!